Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Secas, enchentes, ciclones tropicais, neve, ondas de calor. O clima do planeta parece estar passando por transformações. O que o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, nos alerta sobre a interferência do homem no planeta e o que podemos fazer para mudar esse cenário? Hoje, iniciamos a primeira aula da nossa jornada de conhecimento sobre mudanças climáticas, com as professoras Tatiana Roque e Claudine Deretinski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que irão conversar sobre as alterações no clima a partir do panorama do relatório global do IPCC e suas conclusões mais importantes. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, IPCC, bate-papo com a coautora do relatório. Olá! Nós estamos abrindo hoje o nosso curso de mudanças climáticas e vamos falar do último relatório do grupo 1 do IPCC, que é o grupo que trata da base física das mudanças climáticas. O que é o IPCC? O IPCC é o painel intergovernamental das mudanças climáticas, que é ligado à ONU e também é referendado pelos diferentes países que compõem o painel, que são 195 países. Tem vários grupos, e o grupo 1, que trata da base física, lançou agora o seu último relatório. Nesse relatório, há 5 autores e autoras brasileiras, e nós estamos aqui hoje com uma dessas autoras. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de enumerar algumas novidades que traz esse relatório e que a nossa convidada vai nos ajudar a compreender. Essas novidades dizem respeito, primeiro, aos enunciados em si desse relatório sobre a base física das mudanças climáticas, que estão bem mais incisivos e, portanto, preocupantes. Além disso, nós temos outros elementos que dizem respeito, por exemplo, à regionalização dos resultados. Em geral, as mudanças climáticas são enunciadas como resultados globais. Mas se são resultados globais, muitas vezes isso nos apresenta dificuldade para fazer com que as pessoas entendam que essas mudanças têm impactos regionais, ou seja, impactos na sua localidade, no lugar onde elas vivem. Portanto, é muito importante que a gente tenha essa visão dos impactos regionais, que é uma dessas novidades do IPCC. E justamente a nossa convidada, que é professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ, é autora do capítulo 11, que é um capítulo que trata dessa questão, da regionalização e dos eventos extremos. Estamos aqui com a professora Claudine Deretinski, e que vai nos ajudar a entender esses resultados. Bem-vinda, Claudine. Obrigada, Tatiana. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito contente de participar, desse curso, da abertura do curso de mudança climática, de vocês. Então, como você falou, você já deu um spoiler, do que tem no relatório. Então, foram várias mudanças desse relatório, que é o 6º relatório, em relação ao relatório anterior, Uma das mudanças, e que foi muito importante, são os estudos de atribuição, O que é a gente fazer atribuição da mudança climática? É o seguinte, quando a gente faz a detecção da mudança climática, a gente está tentando entender o que de fato está acontecendo. Então, a gente olha para os dados e vai ver assim, a temperatura está aumentando, a quantidade de chuva acumulada num determinado dia está aumentando, o número de dias secos está aumentando, o número de noites frias está diminuindo, o número de dias frios está diminuindo. Isso, quando a gente faz isso, a gente está tentando fazer uma detecção da mudança climática. E a gente faz isso através dos dados observacionais que a gente tem. Quando a gente quer saber quem é o culpado por isso, não tem como a gente olhar para o dado, as séries temporais dos dados sozinha não vai nos contar. Então, a gente precisa fazer estudos de atribuição da mudança climática. E, pela primeira vez no IPCC, a gente consegue ver, assim,
ok, desse aumento que está ocorrendo na temperatura de 1,09 graus de 2011 até 2020, o quanto disso foi provocado pelo homem? O quanto foi provocado por variabilidade natural? Além disso, no passado, a gente não conseguia saber se um determinado evento extremo que ocorreu, né, por exemplo, essas chuvas, esses desastres ocorrendo na Europa, eles teriam ocorrido se não fosse a mudança climática. A gente não conseguia dizer isso. Agora a gente já consegue tratar disso por conta de várias técnicas que foram introduzidas nos trabalhos de atribuição da mudança climática. Então, isso foi um grande avanço nesse relatório em relação aos anteriores. Outros avanços, outras mudanças muito boas, por exemplo, nesse relatório a gente tem um atlas interativo, o que é muito importante para a gente, porque já no relatório anterior existia o capítulo Atlas, né? Nesse relatório a gente tem, além do capítulo Atlas, a gente tem o Atlas interativo, então você vai poder entrar, né, na internet, você tem acesso ao Atlas interativo, você escolhe a variável que você quer trabalhar, o tipo de dado, se é dado de modelo ou se é dado observacional, e aí você consegue, para a tua região, ter uma média para aquela região, por exemplo, o Nordeste da América do Sul. Como é que vai ficar isso no futuro? Como as chuvas vão aumentar, vão ficar reduzidas, a temperatura, o que a gente tem ali, e dos modelos, tanto dos modelos regionais quanto dos modelos globais. Outra coisa que melhorou muito nesse relatório. Antes, a gente tinha, os modelos eram modelos, no máximo, de circulação geral da atmosfera. Agora não, são modelos do sistema terrestre, são modelos que têm dentro dele uma dinâmica mais avançada. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, os modelos antigos, você tinha lá a sua vegetação que estava representada dentro do modelo, só que você podia chegar a 2100 com uma temperatura super alta e a Amazônia toda lá bonitinha, a floresta toda em pé. Agora não, já tem vários modelos em que a vegetação é dinâmica, a vegetação vai respondendo àquele aumento de temperatura e aí ele vai chegar lá em 2100 com a vegetação completamente modificada, né, de uma situação, né, de floresta para de repente para cerrado, porque pelo simples fato da temperatura ter aumentado. Então nós temos mais modelos, os modelos são ou modelos de circulação geral, atmosfera acoplado, atmosfera oceano, ou modelos do sistema terrestre. Então foi um grande avanço, além dos modelos regionais que estão participando também, que é um projeto Cordex que está reunindo esses modelos regionais. Então você vai poder chegar no Atlas interativo e fazer os gráficos que você precisar. Claudine, você falou agora dos modelos, né? Uma coisa que é muito interessante no relatório do IPCC é o modo de lidar com as incertezas, né? O IPCC, ele, de certa forma, assume as incertezas dos modelos e, inclusive, tem uma linguagem calibrada para comunicar essas incertezas, né? Então, os resultados eles podem ter alta probabilidade, dessa vez, né, ao que me parece, o resultado principal sobre as mudanças climáticas geradas pelo homem, ele é inequívoco, né? Então essa linguagem se tornou uma incerteza bem menor, né? Mostra que a incerteza está diminuindo, mas enfim, a questão das incertezas, ela está presente toda vez que você lida com modelos, né? Toda vez que você quer resultados que são baseados em modelos, há uma presença de incertezas, né? E é importante, inclusive, que o IPCC assume essas incertezas e mede essas incertezas e comunica essas incertezas, ou seja, são resultados muito transparentes desse ponto de vista. Mas as incertezas existem, né? Então, eu queria que você explicasse isso um pouco para a gente. Então, Tatiana, não tem como se livrar dessas incertezas. Por quê? Os modelos são rudes representações da atmosfera, do oceano, da vegetação, da criosfera. Então, por mais que você tenha mais dados observacionais e que os modelos estão ficando cada vez mais bem resolvidos, tá? Essa incerteza, ela faz parte do modelo, porque existem diversos parâmetros dentro do modelo que ele é parametrizado. Então, vamos dar um exemplo assim, a precipitação, né?
você tem várias parametrizações de precipitação dentro do modelo, né? O tratamento de aerossóis dentro das nuvens, essas coisas são parametrizadas. Você não pode dizer, esse modelo aqui ele tem uma fórmula mágica de resolver esse problema. Ele não vai resolver. Então, você vê que parametrizações diferentes vão te dar resultados diferentes. Isso não significa... eu não vejo incerteza como erro. Eu não vejo dessa forma. Da mesma forma que os modelos têm as suas incertezas, os cenários que são estabelecidos e que são colocados para que os modelos possam trabalhar, gerar dados no futuro, esses cenários, né? Quando a gente trabalha com metodologia de cenário, você sabe que nenhum desses cenários ele é perfeito, que o mundo vai seguir naquele cenário exatamente. As pessoas também têm que aprender a conviver com esse tipo de incerteza. Então, a gente reconhecer que existem incertezas, né? E tentar extrair do modelo o melhor que ele pode te dar. Em geral, Claudine, você é meteorologista, né, do Departamento de Meteorologia. Em geral, para o público, né, que acompanha a previsão do tempo, você falou de incertezas, né, a previsão do tempo é vista pelo público em geral como algo que traz realmente muitas incertezas. Em geral, a previsão do tempo acerta bastante em 1 ou 2 semanas no máximo. A gente sabe que mais de 2 semanas já não é tão fácil prever o tempo que vai fazer. Né? E, obviamente, na ciência do clima, na climatologia, é diferente, porque os modelos que são utilizados não são os mesmos da meteorologia. Né? Ou são? São os mesmos. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é que pode a gente ter projeções, né, sobre o clima em tão longo prazo, e já que a gente não tem previsões em curto prazo da previsão do tempo? Eu acho que isso, para o público em geral, é uma questão interessante da gente explicar, né? Muito. Tatiana, você tocou num ponto em que, assim, muita gente me pergunta, né? Mas se depois de 2 semanas o modelo perde a previsibilidade, como é que você está fazendo previsão para a próxima estação do ano, para o próximo verão, né? Como é que você está fazendo projeções até 2100? Então, o que acontece? Os modelos são os mesmos, a dinâmica dele envolvida ali é a mesma, né? O que acontece? Quando você roda um modelo, né, para tempo, ele sai com as condições iniciais ali e ele começa a projetar isso para um período de 2 semanas. Depois de 2 semanas, a gente decai muito a previsibilidade dele. É como se a previsibilidade fosse mais um outro parâmetro, né? Que ela varia com a estação do ano. Por exemplo, os modelos, a previsibilidade deles é muito maior para o inverno, é muito mais fácil você prever que não vai chover, né, num período mais seco do que no verão, né? Mas, quando a gente trabalha com previsões de mais longo prazo, por exemplo, a previsão sazonal, que é a previsão tentando acertar a próxima estação, aí o que eu peço para o modelo, o que eu exijo dele, não é que ele acerte, tá bom, no dia 20 de dezembro desse ano, quanto vai chover? Esquece, isso ele não vai te dar. O que você vai fazer? O que você vai fazer é ver se no próximo verão eu vou ter anomalias positivas da precipitação ou negativas. E várias pessoas já me perguntaram, por que você está trabalhando com previsão sazonal, se depois de 2 semanas você perde a previsibilidade? Então, primeiro, eu tenho que saber aonde eu estou procurando. Então, se tem alguma região no globo que tenha um pouco de previsibilidade sazonal em estação, é a região tropical. Então, eu olho para o Nordeste com uma forma diferente de ver, ou do Sudeste. Agora, região Sul, ok, eu consigo olhar, então, por exemplo, eu estou com uma laninha configurada no Pacífico, então eu sei que vai ficar mais seco no Nordeste e os modelos estão me informando isso, e mais chuva no sul do Brasil. Sudeste, o Sudeste, a gente sabe assim que a gente sofre influência do El Niño e Laninha, só que o sinal não é definido. Eu posso ter ano de El Niño em que eu tenho uma anomalia positiva de precipitação e um outro El Niño que eu tenho uma anomalia negativa. Então, a forma de você trabalhar com os resultados desse modelo é que muda. Queria aproveitar que você está falando disso
para explorar um pouco mais essa questão da regionalização, né, dos resultados sobre as mudanças climáticas, porque isso foi também uma novidade, como você falou, desse relatório, né? Em geral, a gente não tinha tantos resultados regionais, os resultados eram mais globais, e a vantagem de você ter resultados regionais é justamente que você consegue comunicar melhor com o público sobre os impactos, né? Porque as mudanças climáticas exigem ações, né? Exigem que a gente tome iniciativas urgentes e muitas vezes drásticas, né? Portanto, a gente precisa também mobilizar o público em geral nessas mudanças, né? E para isso, é claro que você ter percepções regionais sobre o que vai acontecer com o clima numa determinada região é importante, porque o público vai perceber o impacto que isso vai ter nas suas vidas, né? Esse resultado vai deixar de ser abstrato e vai se tornar mais concreto. E essa foi justamente uma das novidades desse relatório, né? Por que demorou tanto? Qual a dificuldade da gente ter mais resultados regionais, né? Se a gente diz que foi uma novidade desse relatório, é porque nos outros esses resultados não eram tão aprofundados, né? E eu queria entender melhor qual é essa dificuldade e como os cientistas têm vencido essa dificuldade. Não, é uma boa pergunta, sim. Nesse relatório, nós temos o dobro de regiões em relação ao relatório anterior, né? O problema de você quebrar muito essas regiões, eu senti isso muito para a América do Sul, né? É a literatura. Porque o que acontece? Por exemplo, no meu capítulo, trabalhando com extremos climáticos, extremos de temperatura, de precipitação. Então, o que o IPCC faz, ele não gera resultados, ele faz uma revisão de tudo que foi publicado. Então, a gente pegava tudo que foi publicado, todos os artigos, né, em revistas internacionais que foram publicados desde 2013 e fomos atualizando até as últimas publicações. O que acontece? Se você quebrar muito essas regiões, você não tem resultado para colocar. Então, como que a gente trabalha nesse sentido? Por exemplo, eu pego lá na região nordeste do Brasil, nordeste da América do Sul, né? Então, eu vou lá e vou pegar todos os artigos que tratam de detecção da mudança climática, detecção da precipitação, da temperatura, da seca para aquela região. Eu posso ter poucos artigos, mas artigos muito convergentes, artigos muito completos. Então, eu vou falar que eu tenho uma alta confiança naquele resultado que eu estou dando, ou eu posso ter artigos que cada um estão me apontando vários artigos, cada um apontando para um lado. Então, a minha confiabilidade diminui, entendeu? Então, se eu tenho média confiança ou alta confiança, eu consigo até colocar uma probabilidade daquilo ocorrer. Pouco provável, muito provável, altamente provável, né? Eu posso falar que ele um resultado quase certo, mas se eu nem chego a ter se eu tenho uma baixa confiabilidade, eu não tenho que falar. E eu tenho baixa confiabilidade porque os resultados, eles não são convergentes. Então, isso, assim, de fato, é muito difícil. Então, cada vez que você quebra mais essas regiões, mais difícil de você ter alguma certeza, porque diminui muito a quantidade de referências naquele assunto. Por isso, tão importante as pessoas participarem, né, dentro da comunidade acadêmica, das pessoas publicarem sobre aqueles assuntos que são assuntos de extrema importância e de que a gente não tem referência quase alguma. Os governos procuram os revisores para esses documentos. Então, ele pode participar como revisor e falar assim: olha, eu tenho um bom artigo aqui da minha região, por favor, inclua esse artigo sobre extremos, já que você está trabalhando com extremos. E eu recebi várias revisões e eu fui incluindo esses artigos. Ajuda muito. É uma forma das pessoas participarem. Já que você falou da América do Sul, né, eu acho que a gente fica muito curioso, até um pouco ansioso para saber o que vai acontecer com a América do Sul, né? Então, em várias regiões não se tem resultados suficientes, como você falou, mas naquelas regiões da América do Sul em que se tem bons resultados, em que há um número razoável de resultados, o que
eles estão dizendo que vai acontecer? Então, Tatiana, essa é uma outra coisa. Assim, com relação à temperatura, os modelos, tanto os modelos globais quanto os modelos regionais, eles convergem, todos eles convergem para um aumento na temperatura. Então, o resultado que você tem alta confiabilidade que aquilo vai ocorrer. Então, até 2100, todos os modelos estão apontando para um aumento na temperatura, o que inclui também a América do Sul, né? O que acontece? Nas outras variáveis, por exemplo, precipitação, são altamente divergentes. O que eu vejo na América do Sul, que eu falaria assim, os modelos estão convergindo para um sinal de um clima mais úmido no sudeste da América do Sul, o que inclui a região sul do Brasil, tá? Nas outras regiões, é muito difícil de você falar sobre essa variável, que é a variável precipitação. Tanto a precipitação extrema, quanto a precipitação, o total pluviométrico anual, tá? Agora, a seca hidrológica, ela está sendo mostrada na região centro-oeste do Brasil e na região norte, né, no norte, no centro-oeste, como um clima mais seco, né? Um aumento dessa seca, um aumento no que se refere, porque aumenta a temperatura, então aumenta a evapotranspiração, e aí com uma redução da precipitação, aumentam as secas. Então esses são os resultados, para mim, que ficaram mais claros. No nordeste do Brasil, a gente vê no clima presente uma região bem mais seca, um clima mais seco. Mas isso não se confirma para o futuro. Então, não tem essa confirmação para o futuro. Então, o que fica claro é isso, região norte e centro-oeste do Brasil, com clima mais seco no que diz respeito à seca hidrológica, e no sudeste da América do Sul, um aumento na precipitação. Isso já é bem preocupante, porque você está falando de regiões, né, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil é a Amazônia, né, e que tem um impacto grande no clima do próprio país, e na região centro-oeste tem a agricultura, né, tem atividades que dependem de chuvas e que com clima mais seco, obviamente, serão impactadas, né, então essas questões eu acho que serão tratadas nos outros relatórios, né? A questão da adaptação, dos impactos e tal, ainda vão sair esses relatórios. E eu queria que você falasse agora um pouquinho mais do capítulo 11, né? Do qual você é autora, que é esse capítulo que traz essa novidade da ciência da atribuição, que é justamente uma forma de você relacionar eventos extremos com as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano, não é isso? Então, normalmente, você sabe, por exemplo, que as chuvas podem se tornar mais intensas e mais frequentes em geral, né? Mas quando acontece uma determinada chuva, né, um temporal, que tem impactos, a gente sabe, muito grandes, sobretudo nos locais mais pobres, né? E isso pode ser atribuído às mudanças climáticas provocadas pelo ser humano? Né? Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida e que me parece que essas respostas estão avançando e avançaram nesse relatório. É isso? Então, o que a gente detectou, quando a gente fala de extremos, a gente fala de todos os fenômenos que ocorrem e que eles ultrapassam determinado limiar. Então, por exemplo, uma chuva que é uma chuva intensa. Imagina uma chuva intensa aqui no Rio de Janeiro, que ela só tem 1% de eventos acima dela. Então, né, a gente define lá pelo percentil 99. O que a gente está vendo? A gente está vendo um aumento desses extremos, aumento dos extremos em relação à precipitação, à temperatura. Isso é no clima presente, fica muito claro, né? As noites quentes aumentando cada vez mais, as noites frias diminuindo, os dias quentes aumentando, os dias frios diminuindo, ondas de calor aumentando, todas essas coisas relacionadas com extremos quentes estão aumentando. O sudeste da América do Sul, no clima presente, eu estou vendo os extremos de precipitação aumentarem. Ali no sudeste da América do Sul, para o sudeste da América do Sul, né, que inclui ali Uruguai, norte da Argentina, região sul do Brasil, eu tenho alguns trabalhos de atribuição, então eu consigo dizer, sim, o homem foi ocupado. Então, tudo isso é tratado dentro do capítulo, inclusive, assim, furacões, né? A frequência dos furacões mais intensos
está aumentando. E a gente tem mais certeza disso agora do que no relatório anterior. Uma coisa é você ter um dia de que chove muito, né, de que tem uma chuva muito forte, sem vento forte. Outra coisa é quando o vento também está forte. Então, esses eles chamam de compound events, que são os eventos compostos, que eu acho que é muito importante, porque acontece o seguinte, às vezes aquele limiar daquela chuva, ela não foi caracterizada como um extremo. Ela não foi caracterizada como extremo. Não é uma chuva que ultrapassou o percentil 99. E o vento também não é um extremo, não é um vento extremo, mas quando você junta esses dois sistemas, ele vira um desastre. Então, o que você está dizendo é que, né, sobre as mudanças climáticas, no sentido global, né, o fato de que elas estão acontecendo e de que isso é provocado pelo ser humano, a certeza está cada vez mais forte, né? Está se tornando, de alta certeza, está se tornando inequívoco. Agora, sobre os efeitos regionais e a atribuição de eventos extremos a essas mudanças globais, a gente tem alguns resultados já, a ciência está avançando, mas a gente ainda precisa de mais estudos. Isso. Não é isso? Exatamente. E agora, isso é uma última pergunta para você, para fechar. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem cada vez mais certezas de que o clima global está mudando e vai mudar cada vez mais no futuro, de acordo com diferentes cenários que foram apresentados nesse relatório, mas mais do que isso, a gente já tem alguns resultados regionais e sobre eventos extremos que mostram que essas mudanças já estão acontecendo no presente. Sim. Né? Não só no futuro, é isso? Exatamente, exatamente. Então, os estudos que estão saindo agora, recente, tipo semana passada, né? As chuvas, os desastres que ocorreram, né, devido às chuvas intensas na Europa. Já tem trabalho publicado sobre isso, fazendo atribuição da mudança climática. Então, assim, esse mesmo evento teria ocorrido se a gente não tivesse com uma temperatura tão elevada. Então, é essa pergunta que se faz. Então, você conseguir atribuir isso ao homem. É importante também, né, para os pesquisadores e pesquisadoras que estão nos assistindo, para também se estimularem a fazer mais pesquisas nessas questões, né? Eu acho que tem isso, além do que, é óbvio, né? Eu acho que todo o curso vai apontar para isso, para o fato de que a gente já tem resultados suficientes, consistentes e graves, indicando que a gente precisa agir urgente, né? E que isso é determinante para o nosso, não só para o nosso futuro, mas para o nosso presente. Né? Então, foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu elucidar muitos pontos, né, de uma maneira muito clara. Então, eu queria te agradecer demais, Claudine. E eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom, Tatiana, bater o papo aqui com você. Na aula de hoje, vimos que as mudanças climáticas são reais e estão acontecendo no presente. Por isso, é urgente e essencial assumir as responsabilidades negativas da interferência humana no planeta e extrair desses ensinamentos o melhor que podemos. É necessária uma mudança coletiva para que os danos, já irreversíveis, não se multipliquem ainda mais, prejudicando a espécie humana e milhões de outras que habitam nosso planeta. Na próxima aula do nosso curso, iniciaremos o módulo Fundamentos, falando sobre balanço global de radiação e energia. Até lá!